Eu, desde pequeno, né, desde criança, eu fui assim, gostei muito de lidar com artes. Eu sempre adorei as artes. Desde criança que eu desenho, gostava muito de desenho, de ficar colorindo com lápis de cor e tudo mais. E foi assim progredindo. Depois, aos 8 anos de idade, eu comecei a mexer com pintura, né? Consegui lá minha primeira telinha, que eu me lembro até hoje o que foi que eu pintei. Era uma paisagem que tinha assim uma paisagem simples, que tinha uma praia tranquila com umas montanhas no fundo, tinha um coqueiro e tinha um barco, um barco ancorado assim, uma, uma espécie de um bote, né? E foi aquilo que eu pintei. Foi o meu primeiro quadro. Pena que eu não tenho mais ele. Eu tinha aí por volta de 8 anos e pouco. Mas, aos 12 anos de idade, eu continuei pintando. Aos 12 anos de idade, eu fui para uma escola de pintura. Meus pais me registraram numa escola de pintura lá na minha cidade, onde eu nasci. Mas, infelizmente ou felizmente, passado mais ou menos 2 meses, 3 meses de curso, a professora me chamou minha mãe e falou: Olha, não compensa seu filho continuar estudando aqui comigo, conosco, o nosso curso aqui é de pintura. Temos gente que pinta muito bem, até razoável, pelas condições que estão aprendendo, mas o seu filho pinta melhor que eu. Ele conhece mais sobre pintura do que eu. Eu tinha 12 anos de idade. Então, e foi nessa época que eu levei a ela para mostrar um dos quadros que eu pintei em casa. Um quadro que minha mãe gostava muito de uma dessas santinhos, né, da Igreja Católica, onde tinha o Jesus médico. Esse Jesus estava assim curando uma criança no colo de uma mãe. Então ela gostava muito daquele quadro e eu peguei e decidi pintá-lo. Então, e a professora, quando viu, foi que aconteceu isso. Ela falou: eu não sei pintar nesse nível, dessa forma. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, só para servir de embasamento para o que eu vou falar depois. Aí está. Esse quadro está comigo até hoje, está aqui do meu lado, né? Ele tem mais ou menos uns 70 centímetros de altura por uns 50 de largura. Então, esse é um quadro que, que foi pintado naquela época com meus 12 anos de idade. Depois disso, depois disso, eu continuei pintando, né, durante muitos anos, e nesses quadros, depois eu comecei, muita gente se interessava, e aí eu comecei, vendia para um, dava para o outro e tal. Não era para ganhar dinheiro, mas esse dinheiro me ajudava a comprar material, comprar tela, que era caro na época, então não era comum encontrar, né? Eu morava no interior, tinha que ir para São Paulo para achar, porque ainda não tinha lá na cidade. Lembrando que isso tem cerca de 60 anos atrás. Então, continuei pintando, eu fui trabalhar em São Paulo aos 18 anos de idade, eu fui morar em São Paulo para tentar a vida de pintor, fiquei expondo na Feira de Artes da Praça da República durante algum tempo. Nesse tempo, eu procurei emprego, arrumei emprego numa agência de publicidade, numa gráfica, depois agência de publicidade. Escalei todas as funções de uma agência de publicidade, desde lá o primeiro comecinho, que na época chamava-se Pestap, que era para fazer as colagens das artes finais, foi para arte finalista, layout man, em criação, diretor de criação, diretor de arte, diretor de criação, depois passei a trabalhar com produção de televisão e tudo mais, de comerciais.
Então, depois passei para as artes aerográficas, tinha uma técnica chamada retoque americano, que era muito raro de encontrar pessoas que trabalhavam com isso, eu me tornei perito nessa área. Eu estou dizendo tudo isso para vocês, para dizer que eu sempre procurei, busquei a perfeição naquilo que eu fazia, sabe? Eu sempre procurei dar o melhor de mim, mesmo que não considero que tenha chegado nem perto de do que poderia chamar de perfeição, mas que foi assim consegui muito longe, né? As minhas artes que eu fazia, eu tive um estúdio próprio durante muitos anos em São Paulo, com mais um sócio, ali no centro de São Paulo, no 7 de abril, e as artes que a gente fazia de ilustrações gráficas para comerciais os serviços eram contratados pelas agências de publicidade, e eles gostavam tanto que eu fui, inclusive, cheguei a ser citado em faculdades de comunicação como um dos melhores da época, em todo o país. Bom, mas eu nunca consegui viver da arte, né? Também não me dediquei mais a tudo isso. Fui trabalhar com isso até por volta de 30 anos de idade, que eu trabalhei com publicidade, cheguei a ser técnico em artes gráficas, de grandes gráficas de São Paulo. E então, tudo por quê? Porque eu me dedicava, eu pesquisava, eu fazia estágios noturnos, eu ia dormir de madrugada, levantava de manhãzinha, eu investia naquilo que eu fazia. Eu ia a fundo, eu procurava me aproximar das pessoas que eram os mais conhecidos da época, eu procurava me tornar amigo deles. Então, eu aprendia, eu ficava assistindo como é que eles faziam aquilo, e eu sempre aprendi muito rápido. Eu ia para casa e ficava treinando, treinando, e voltava outro dia, aprendia mais um pouquinho. Então, fiz, aí com meus 14 anos, 15 anos de idade, acho que eu fiz um curso em São Paulo aí de artes, né, de desenho, de pintura, ilustração gráfica, todas essas coisas. Eu sempre fui apaixonado pela arte. Então, o que eu vejo, o que eu tenho visto hoje, é que as pessoas assim, que fazem um cursinho de fim de semana e já saem se dizendo mestre. Hoje, até hoje, eu não me considero mestre de nada. Eu procuro transmitir alguma coisa, tudo o que eu posso transmitir, o que eu tenho para transmitir, faço isso com o maior carinho e garanto para vocês que eu aprendo muito mais ensinando do que tentando aprender de outra forma. E toda vez que eu procuro ensinar para as pessoas, aí eu tenho que pesquisar bastante, eu tenho que ir fundo, tenho que levantar todos os dados, levar a sério aquilo. Então, a gente aprende as coisas doando que se recebe. Então, eu tenho feito isso e é uma receita muito importante para todos. Nós estamos neste mundo para aprender, não é para ficar rico, não é para ficar vivendo de prazeres, isto tudo faz parte da coisa. Estamos aqui para aprender e também compartilhar. Por isso que eu faço essas lives com vocês com muito prazer, muita satisfação, principalmente quando eu vejo os testemunhos, quando as pessoas me escrevem, dizendo o quanto aquilo foi importante para elas, o quanto contribuiu com a vida delas, o quanto que aquilo somou em suas experiências de vida, o quanto que abriu horizontes o que ela aprendeu. Então, aqueles que vão à frente, eles têm, não digo obrigação, mas têm o dever moral e espiritual de compartilhar da melhor maneira que puderem.
E nos ajude a alcançar mais e mais pessoas inscrevendo-se no canal. Deixe seu like e um comentário. Gratidão.